السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. صدق الله العظيم. Caros ulama, respeitosos irmãos e irmãs, sintam-se saudados com a saudação do Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Antes de darmos início a este nobre programa, gostaria, antes de dar boas-vindas a todos, por estarem nesta sala para podermos celebrar o momento do lançamento da obra ou da tradução do abençoado e nobre Corão, que foi feito pelo Sheikh Aminuddin Muhammad. Portanto, a cronologia da nossa agenda será antes a recitação dos versículos do Corão, em seguida será feita a apresentação da tradução, depois teremos aqui a interferência do autor desta obra, o Sheikh Aminuddin Muhammad, em seguida teremos a intervenção do nosso hóspede e convidado de honra, Sheikh Abdul Muhsin Al-Qasim, que também irá proferir algumas palavras. Em seguida será o fim deste programa. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que conceda-nos a oportunidade de tirarmos maior proveito deste evento, e nós gostaríamos que cada indivíduo que está nesta sala pudesse adquirir a sua cópia, de acordo com as suas capacidades, para poder fazer acompanhamento daquilo que foi a sequência, os critérios utilizados na elaboração desta obra, e isto poderia, de facto, facilitar bastante para perceber. E isso iria também ajudar a perceber, quando o indivíduo tivesse a sua cópia, algum critério ou alguma dúvida que pudesse surgir nele, porque que isto foi feito desta maneira, daquela maneira. Portanto, neste evento, nós, inshallah ta'ala, iremos explicar alguns aspectos que têm a ver com aquilo que foi a sequência ou o método utilizado para se elaborar este trabalho. Antes de mais, eu irei chamar o aluno Mansur Xavier para poder fazer a recitação de alguns versículos do Corão. Mansur Xavier, que é um dos alunos do Instituto Hamza, o instituto que está sob a tutela do Sheikh Aminuddin Muhammad. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا
ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا صدق الله العظيم. عليكم ورحمة الله وبركاته. Mashallah, Jazakallah khair pela excelente recitação. Antes de nós consumirmos, sermos os primeiros consumidores daquilo que é o propósito da nossa estada neste lugar, que é falarmos da tradução destes versículos que foram aqui recitados, gostaria de pedir aos irmãos que puxassem um pouco mais as cadeiras para frente para poder dar lugar aos irmãos que estão a chegar, que eles possam acomodar as suas cadeiras também. Portanto, pedimos que afastem um pouco mais e que haja um lugar para os irmãos na parte de trás. Jazakumullahu khair. Pedimos simplesmente para afastarmos as cadeiras para podermos dar continuidade ao nosso programa, evitarmos as conversas para podermos maximizar o tempo. Portanto, alguns versículos foram aqui recitados, versículo do Surah Al-Isra. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran que quando os versículos do Coran são recitados, os verdadeiros crentes, o que acontece com eles? A fé dos crentes aumenta, não é? E Allah subhanahu wa ta'ala abençoa este tipo de ajuntamento. Se nós formos a ver o que o Coran faz, todo aquele que teve alguma ligação com o Coran, ele alcançou um certo status, alcançou uma certa posição. Como é mencionado, Nazala Jibril bil Quran, fa asbaha Jibril afdal al malaika. Jibril com o Coran, Jibril tornou-se no melhor anjo. Nazala al-Quran ala Muhammad fasara sayyid al-khalq. O Coran foi revelado a Muhammad sallallahu alaihi wasallam e Muhammad tornou-se o melhor de todas as criaturas. Ja'a al-Quran ila ummat Muhammad. O Coran foi revelado para o ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam e este ummat tornou-se melhor umma.
O Corão foi revelado no mês de Ramadã e este mês tornou-se melhor dos meses, ou o mês tornou-se superior que todos os outros meses. O Corão foi revelado na noite de Al-Qadr e esta noite tornou-se melhor das noites. Portanto, se o Corão, que fez efeito em todos esses momentos que nós aqui mencionamos, se este Corão estiver no nosso coração, portanto, nós também poderemos ser mais próximos a Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, daquilo que foi mencionado aqui nos versículos que foi recitado, seremos nós os primeiros consumidores. Ele recitou aqui versículos do Corão. Estamos nesta ocasião para poder usufruir e regozijar deste lançamento. Portanto, vamos fazer a leitura ou a tradução daquilo que daquilo que foi aqui recitado. Portanto, começou a recitar o versículo 9 de Surah Al-Isra, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: certamente este Corão guia para aquilo que é mais apropriado, dando boa nova aos crentes que praticam atos virtuosos, certamente terão grande recompensa. Outra coisa que eu gostaria de abordar, que será abordado em muitos momentos nesta sessão, é que esta tradução foi levada em consideração a linguagem mais apropriada e fácil a percepção para que possa alcançar aquilo que é o propósito, beneficiar as pessoas. Allah ainda diz que o significado é: e certamente aqueles que não acreditam no além, preparamos para eles um castigo doloroso. Fácil percepção. Diz ainda: e o homem apressadamente suplica pelo mal, tal como ele suplica pelo bem, e o homem é precipitado. E fizemos da noite e do dia 2 sinais. Então eliminamos o sinal da noite e fazemos visível o sinal do dia, para poderdes procurar a graça do vosso Senhor e para poderdes conhecer o número de anos e o cálculo do tempo. E todas as coisas explicamos detalhadamente. E a cada homem amarramos-lhe a sua sorte no seu pescoço, e no dia de ressurreição apresentar-lhe-emos um livro que encontrará à sua frente completamente aberto. Ser-lhe-á dito: lê o teu livro, hoje tu próprio és suficiente para conheceres as tuas contas. Quem segue a orientação, então apenas segue para o benefício de si próprio, e quem se desvia, então apenas se desvia para o prejuízo de si próprio, e nenhum possuidor de fardos carregará fardo de outro, e nunca castigamos um povo até que tenhamos enviado um mensageiro para os advertir. E quando pretendemos destruir uma cidade, ordenamos o bem, primeiramente, a seus cidadãos arrogantes. Mas quando recusam e nela desobedecem arrogantemente, então é justificada a palavra de castigo contra ela e destruímos-la por completo. E quantas gerações destruímos depois de Nuh? E teu Senhor é suficiente como conhecedor e observador dos pecados de seus servos. Quem desejar o benefício imediato, pelo que tenha praticado, apressar-lhe-emos neste mundo, e os que quisermos para darmos depois, destinar-lhe-emos o inferno, no qual entrará condenado, rejeitado. E quem desejar o além e se esforçar devidamente para tal, sendo verdadeiro, esses cujos esforços serão inteiramente gratificados. A todos estes que desejam só este mundo, e aqueles que desejam além, estendemos as dádivas do teu Senhor, e as dádivas do teu Senhor não são restritas. Vê como favorecemos da nossa graça neste mundo e alguns deles sobre os outros, mas na realidade o além é maior em graus de distinção e maior em excelência. Portanto, estes foram os significados dos versículos aqui recitados pelo nosso aluno Xavier, e tivemos a oportunidade de sermos os primeiros a consumir esta obra dos versículos que foram aqui apresentados. Portanto, indo concretamente naquilo que tem a ver com a nossa agenda, que é a tradução
deste nobre livro de Allah subhanahu wa ta'ala, eu começaria em falar um pouco do Sheikh Aminuddin. Não vou falar da sua biografia, porque nesta tradução, ou nesta obra, contém uma parte daquilo que foi a sua biografia. Portanto, irei abordar alguns aspectos, como, por exemplo, a sua formação, que o Sheikh Aminuddin, ainda na tenra idade, ele teve a oportunidade de deixar os seus familiares e foi estudar na Universidade em Paquistão, Newtown, e depois ele saiu de lá já formado para Medina Munawwara e ele teve a formação na ciência do Coran. A sua inclinação sempre foi com o Coran. Sempre nós podemos ver a tendência do nosso Sheikh, mashallah, em todos os aspectos, até contemporâneos. Não é? Situações que nós precisamos de alguma indicação no Coran, pela esta inclinação e queda que o Sheikh tem para com o Coran, muitas das vezes nós vemos o Sheikh a extrair alguns masails dos versículos do Coran, né, por causa da tendência que ele sempre teve com o Coran e que culminou com a elaboração desta obra. Portanto, este trabalho que hoje nós estamos aqui a usufruir é um trabalho de muito tempo, aproximadamente 40 anos, que levou para o Sheikh poder terminar este trabalho, que teve várias fases deste trabalho. Primeira fase foi em Portugal. Logo que o Sheikh voltou de Medina, ele passou a viver em Portugal e ele fez a tradução do Coran em Portugal. O Sheikh ainda diz, sempre que nós conversamos, se vocês quiserem, eu vou vos mostrar os manuscritos, não é? Escrito tudo no caderno. Portanto, esta foi a primeira fase que o Sheikh fez nos anos 80 ainda, que depois a tradução foi feita, e foi feita a impressão de 4 juzes, incluindo o juz Amma. E segunda fase, nós vamos encontrar a tradução de 10 capítulos do Coran. 10 capítulos do Coran que vocês conhecem, que já foi muito consumido na nossa praça, nos países falantes da língua portuguesa, que teve a revisão do seu tio Hafiz Abdul Karim Varzina, rahimahullah, já falecido. Nós vamos deparar uma situação, depois da tradução desses versículos, o Sheikh Aminuddin, nós vamos encontrar naquilo que é a cronologia dos seus trabalhos, que houve uma interrupção, houve uma pausa. Vários poderiam ser os motivos. Nós fazemos uma obra, todo aquele que é escritor tem lição disso. A cada vez que fazemos uma obra, quando nós temos a obra em nossa mão, nós vemos que nós poderíamos melhorar aqui e ali. Se tratando de uma nobre obra, que era a tradução do Coran, o Sheikh foi dando mais tempo para ganhar mais experiência. E neste intervalo não ficou de braços cruzados, foi fazendo outras obras. Neste intervalo de sua pausa, o Sheikh Aminuddin elaborou outras 20 obras, 20 livros que foram editados pela Sautul Islam e publicados por diferentes entidades. Mas o objetivo, o foco, como o Sheikh sempre dizia, quando nós íamos fazendo este trabalho com o Sheikh, demorar tanto com este trabalho que eu vou morrer sem ver. Portanto, o foco era este. Sempre queria que o Coran estivesse pronto, o Coran era o objetivo, não é? O alvo principal que o Sheikh tinha, não é? Nos seus trabalhos. Portanto, em 2008, como eu disse, o trabalho estava todo manuscrito, em cadernos, à mão. Ele escreveu, a tradução foi feita à mão. No ano de 2008, o Sheikh Aminuddin fez com que estes manuscritos fossem digitalizados. E uma equipe que sempre esteve ao lado do Sheikh Aminuddin, falando concretamente da pessoa do Ahmad Ayoub, que está aqui, aqui no presídio, logo a primeira, do meu lado direito, foi quem começou a digitalizar este trabalho. Levou muito tempo para digitalizar 30 juz, que também foi completado por um outro colaborador que não está sequer aqui, o irmão Shamir Takdir. Portanto, ele deu continuidade à digitação deste trabalho do Sheikh Aminuddin. Já digitalizado por Sheikh, portanto, temos aquela questão de for eye review. Fazer uma revisão, mais olhos
poder ter acesso para poder detectar algum problema, se a tradução está correta. Portanto, este trabalho foi entregue a uma equipe de álimos. Falando concretamente do Sheikh Abdul Karim Sau, Sheikh Yunus Zakaria, Sheikh Qasim David e o próprio Sheikh Aminuddin. Era um momento intenso que Sheikh Aminuddin esteve em cima desses nossos álimos. A todo custo queria que o trabalho estivesse resolvido e por 2 meses, todos os dias, esta equipa saía e ia para Moamba, na quinta do irmão do Sheikh Aminuddin, o irmão Abdul Khaliq, que disponibilizou este lugar para que esta equipa estivesse lá somente o tempo todo, que estivessem lá dedicados na correção deste trabalho. Portanto, o Sheikh, como eu disse, persistente e ansioso para ver o resultado e com muita pressão e muita insistência, este trabalho ficou pronto num período de 2 meses e foi devolvido ao Sheikh Aminuddin. Passa para outra fase. Estamos aqui a falar do ano 2011. Tendo em conta que eu disse que este trabalho começou nos anos 80. Estamos aqui a falar já do ano 2011. O projeto é entregue a Sautul Islam. A equipe da Sautul Islam, portanto, foi entregue em partes. 5 juzes, que a equipa tinha acesso a um só juz. O Sheikh queria que este trabalho fosse revisto, fosse entregue, ele se acordava ou não acordava com aquilo que estava lá, se terminasse, levavam outro juz para que o trabalho avançasse desta forma. Portanto, foi feito o primeiro juz. A revisão levou muito tempo. O Sheikh, vocês estão a demorar com o trabalho. Estamos aqui a falar, o trabalho havia sido feito. De facto, os primeiros que pegaram, enfrentaram várias batalhas. Tiveram que discutir muito com o Sheikh. Vocês conhecem a natureza do Sheikh, ou por outra. Qualquer autor tem suas ideias, tem suas ideologias. Portanto, ele tem uma forma de trabalhar, ele acha o trabalho dele, portanto, deve ser em conformidade aos seus princípios. Mas o Sheikh não era egoísta a tal ponto que tivesse que prevalecer somente a sua ideia, somente os seus princípios, desde que fosse provado porque que esta palavra tinha que ser traduzida desta forma e não da forma que ele optou. Portanto, acontecia sempre isso. Estou a falar aqui da equipe, segundo grupo da revisão, que começou em 2011, composição do Sheikh Ahmad Hussein, o Sheikh Suleiman, e que não deve estar aqui presente, o Mohamed Lorgat, que está aqui no vosso lado, no presídio, a segunda pessoa do meu lado direito, e também o Sheikh Ahmad, o irmão Ahmad Ayub. Aqui existiam critérios de trabalho, vários que foram os critérios. Antes de começar um trabalho, tinha que se decidir qual é a metodologia do trabalho. O trabalho alguns álimos já haviam feito uma boa parte do trabalho. Portanto, nós estávamos a fazer a revisão e tínhamos que ter um critério. Como é que vamos trabalhar? O trabalho passou a ser feito de forma que obedecesse um certo critério. Estamos aqui a falar de uniformização das palavras. Toda palavra deve ser traduzida de uma só forma. Mas isso não era possível, porque nem toda palavra que está no Corão tem o mesmo significado. Todo mundo, em um certo momento, a mesma palavra, a raiz da palavra dita, não é? Porque Allah subhanahu wa ta'ala usou certa palavra ao traduzir ou ao mencionar um certo incidente. Portanto, este era um critério que tinha que ser levado em consideração. Era olhar aqui para a questão da uniformização. Sempre que possível, tentou-se uniformizar a tradução, da maioria das vezes usando o critério, né, do glossário. Tem um glossário que nós vamos seguir. Glossário, portanto, toda palavra foi traduzido de uma certa forma, o princípio é que nós temos traduzido da mesma forma, a não ser que haja uma exceção. Sheikh não gostava que nós tivéssemos a dificultar a situação, mas quando o Sheikh se apercebeu que, de facto, o trabalho deve ser com certos critérios. E uma coisa que foi sugerida a Sheikh, este é um trabalho nobre. Nós temos que fazer o trabalho de forma que este trabalho torne-se um manual didático. O que isso significa?
que qualquer estudante que queira perceber o Corão, em primeiro lugar, tem que ter o significado direto da palavra, se for possível a aplicação. Portanto, este é outro critério que foi adotado nesta obra. Utilizou-se o critério ou metodologia que tivéssemos que fugir daquilo que é para não sermos tendenciosos. Vários podem ser os lugares. É verdade que tudo isso tinha o critério, a supervisão do Sheikh Aminuddin. Sempre que o trabalho fosse apresentado, havia um momento em que era apresentado ao Sheikh concorda, não concorda. Portanto, se não concorda, prevalece a sua posição. Se o Sheikh também acha que deve ser uma certa forma, deve ser sempre justificado, tudo na base, não é, do Corão, do Tafsir, o que o Tafsir diz, a tradução, que por vezes até, sem o Sheikh saber, nós íamos de uma forma secreta. Por que o Sheikh optou por esta tradução? As nossas investigações da equipe alguns faziam questão, vamos ver como outros tradutores traduziam. E nós íamos lá, deparávamos de facto, a posição do Sheikh prevalecia. Era uma curiosidade, certo momento que não conseguíamos perceber qual era o alcance, mas quando se fazia aqui uma comparação, deparávamos que de facto havia necessidade de se manter aquilo que foi o critério optado. Nível linguístico. A insistência do autor optar pela linguagem fácil. Optar pela linguagem fácil. Sheikh dizia, de forma a brincar, que em Moçambique existem muitas pessoas que não sabem ler, não percebem. Nós temos certas traduções do Corão que nós pegamos, mesmo com dicionário não conseguimos entender. O propósito é fazer com que as pessoas entendam o que se pretende, o que Allah subhanahu wa ta'ala quer dizer, e isto foi também levado em consideração. Aqui no meio, tem um indivíduo que eu gostaria de mencionar, que por vezes era um bombeiro. Havia choques entre a equipe de trabalho e o Sheikh. A pressão do Sheikh, ele estava lá sempre para atenuar, estava lá a pegar as traduções, fazer chegar o Sheikh. E do outro lado também, o Sheikh estava às vezes tenso, queria que o trabalho sempre estivesse lá, mas ele sempre desempenhou um papel muito importante neste trabalho. Estou a falar concretamente do nosso irmão Ibrahim Issa, que também não está aqui, que desempenhou um grande papel na elaboração desta obra. Portanto, de vários outros aspectos que poderíamos aqui mencionar no que diz respeito aos critérios obedecidos. Portanto, está alguma coisa, muitas delas mencionadas no prefácio e na introdução desta obra. Quando esta tradução terminou os 30 juzes, no passar do tempo deparou-se que melhor forma de traduzir poderia ser optada e não como foi feito nos primeiros 15 juzes. Então, aí teve lugar a segunda revisão. Estamos aqui a falar de anos que estão a passar. Este trabalho foi entregue em 2011 e foi entregue de volta, terminou o trabalho entregue ao Sheikh Aminuddin em novembro de 2017. O Sheikh estava sempre ansioso, falava da tradução, mas, infelizmente ou felizmente, este trabalho termina em 2017 e passa para uma outra fase, que é a maquetização, não é? E a revisão, não é, da própria tradução. Estamos aqui a falar aspectos linguísticos e vários outros, baseando nos critérios que foram obedecidos, que o irmão Mohamed Lorgat, que está aqui, também desempenhou este grande papel na maquetização e de alguns aspectos que nós tivemos aqui a mencionar. Portanto, foram vários tafasirs levados em consideração, tendo hoje a tecnologia que desempenhou um grande papel. O Sheikh Aminuddin, para fazer isso, tinha que abrir vários livros. Íamos para a casa do Sheikh, encontrávamos tem mais livros do que qualquer outra coisa em sua casa. Estavam vários livros lá para poder encontrar o significado de cada palavra, dicionários que o Sheikh ia usando, e hoje nós, com a tecnologia, conseguíamos fazer isso numa só tela. Encontrávamos vários tafasirs para podermos consultar. Portanto, o trabalho foi feito desta maneira, e o Sheikh sempre disse que se não estiver 100% certo, e o que não vai estar de facto 100% certo, somente é o livro de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, a tradução foi impressa, e hoje nós temos
este trabalho aqui à nossa frente. Portanto, antes de eu passar a palavra para o nosso orador, a pessoa que irá fazer a apresentação do próprio trabalho, eu gostaria de dizer que todas as críticas, Sheikh deixou isso sempre claro, todas as críticas são bem-vindas, desde que sejam críticas construtivas. Críticas construtivas. Esta é uma fase, por esta pressão toda, chegamos nesta fase onde que temos somente a tradução. Podemos assim dizer que poderá ser algum assunto que o Sheikh Abdul Karim irá abordar aqui na sua intervenção. O projeto ainda continua, não parou por aqui, o projeto vai para a fase onde vamos ter a tradução junto com o árabe, junto com os versículos do Coran lado a lado. Este será o próximo passo, inshaAllah ta'ala. Portanto, eu vou agora passar a palavra para o Sheikh Abdul Karim Saw para fazer aqui a apresentação deste trabalho. Sheikh Abdul Karim Saw, فلتتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Sua Eminência Sheikh Abdul Muhsin Al-Qasimi, Sua Eminência Sheikh Aminuddin Muhammad, distintos colegas ulama e du'at, caros convidados, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. É, na verdade, para mim, uma honra estar aqui presente neste evento e neste pódio para dissertar sobre uma obra ímpar, mas uma das obras do eminente Sheikh Aminuddin Muhammad. Não sou merecedor de tamanha honra. Faço por consideração a solicitação insistente do Sheikh. Acho que outras pessoas fariam uma melhor apresentação desta obra enorme. Temo e tenho a certeza de que não serei fiel ao conteúdo da obra nem da descrição do esforço empreendido pelo autor. Esta obra tem a particularidade de ter sido escrita dentre várias obras, dentre várias traduções dos significados do Sagrado Alcorão. Ela tem a particularidade de ter sido escrita por um alim. Quando lançamos um olhar sobre as traduções dos significados do Sagrado Alcorão que encontramos pelo mundo fora, vemos, por exemplo, pessoas como o professor Samir Al-Hayek, que Allah o proteja, professor Hilmi Nasser, pessoas versadas na língua árabe, mas sem especialização no ilm shari'i, no conhecimento religioso. Dedicaram grandes esforços, traduziram o Sagrado Alcorão a partir de outras obras, de outras línguas, mas não são pessoas versadas no conhecimento do Sagrado Alcorão na sua essência. Por outro lado, encontramos autores muçulmanos, alguns orientalistas, que fizeram também o seu trabalho,
pessoas como Bento de Castro, Mansur Chalita, José Pedro Machado, Américo de Carvalho, pessoas que não tinham ligação com o Islã, mas, por algum interesse, elas dedicaram-se na tradução do Sagrado Alcorão e apresentaram. As suas obras existem. Portanto, quando nós falamos da obra que está sendo lançada hoje e da sua importância, não é só porque ela está sendo ou foi escrita por um moçambicano. Isso também é um motivo de orgulho para nós. Pela primeira vez, um moçambicano traduziu os significados do Sagrado Alcorão e apresenta-nos. É um motivo de orgulho. Mas o mais importante para nós, de facto, é o facto de o Sheikh ser uma pessoa abalizada nos estudos alcorânicos. É só olharmos para as suas primeiras obras, como a história do Alcorão e as regras do Tajwid, e por que não a história dos profetas, que o autor vai buscar essas histórias literalmente do Sagrado Alcorão e compila-as num livro, e assim por diante. O Sheikh mostra esta sua inclinação, como foi dito, pelo Corão. Aliás, esta inclinação do Sheikh não é uma inclinação que vem do mero acaso. O Sheikh começa a memorizar o Sagrado Alcorão a partir dos seus 11 anos. Da tenra idade, começa a memorizar o Sagrado Alcorão na sua terra natal, Ressano Garcia, seu professor Hafez Osman Mia, que Allah lhe dê Jannat. Depois disso, beneficia-se da bolsa, como foi dito, para o Paquistão, onde continua, portanto, os seus estudos, memoriza o Sagrado Alcorão e, diga-se, já desde esse tempo, o Sheikh tinha uma voz esplêndida que cativava, portanto, a toda a gente. A faculdade do Corão na Universidade Islâmica de Medina persegue a sua inclinação. O Sheikh, penso que poucas pessoas sabem, os mais velhos saberão, ocupou num concurso internacional, o concurso internacional de Meca, do Sagrado Alcorão, o segundo lugar do primeiro escalão. O escalão de Hifz Corão inteiro, com seu tafsir. Este, penso eu, que foi também um dos grandes feitos do Sheikh Aminuddin. Escreveu o nome de Moçambique com letras de ouro num local aonde muitos de nós desejaria chegar. O concurso de Meca, por vosso conhecimento, reúne os melhores leitores do Sagrado Alcorão do mundo islâmico. O Sheikh, com a sua faculdade de pronunciar-se em várias línguas, língua portuguesa, o urdu, o árabe, o inglês, e até porque no Paquistão se ensinava o farsi, o persa, o Sheikh também tem esta faculdade de poder lidar com várias obras e a partir daí poder, portanto, fazer as suas
dissertações, fazer as suas ponderações e tudo isso. Podemos considerar que o maior sonho que o Sheikh tinha, na verdade, era lançar esta obra. Daí que, ao longo dos tempos, e o Sheikh vai se recordar, nós ainda estudantes, 13, 14, 15 anos, sem noção do valor das coisas, na mesquita no Aril, num cantinho, quando o Sheikh nos ensinava os primeiros 4 juzes que foram lançados sob chancela do Conselho Islâmico de Moçambique, e que eram os livros a partir dos quais o Sheikh ensinava o tafsir. E ele sempre dizia que, olha, eu já escrevi sobre este ayat, já escrevi sobre aquele. Vocês vão ver quando eu lançar o meu livro. Vão ver quando eu lançar o meu livro. Vão ver. E, alhamdulillah, estamos aqui hoje para ver esse livro que o Sheikh falava nessa altura. Estamos a falar dos anos 1985, 86, 87 e por aí. Foram bons tempos, sem dúvida. Uma obra que leva 40 anos não é uma obra pequena, é uma obra enorme. Tratando-se ainda do Sagrado Alcorão, torna-se enormíssima. Todo o esforço dedicado para este Corão é um esforço bastante meritório. Não posso me esquecer de uma enorme personalidade do Islã em Moçambique, conhecida por poucos hoje. A maior parte da juventude não vai conhecer, e o Qari Suleiman fez menção do seu nome. Hafez Abdul Karim Wazirna. Por sinal, tio materno do Sheikh Aminuddin. O Sheikh Abdul Karim Wazirna, com seu profundo conhecimento do Sagrado Alcorão e da língua árabe e de outras ciências do Islã, ele apoiou muito ao Sheikh na revisão da sua obra, ainda manuscrita. O Sheikh Abdul Karim Wazirna, para quem não o conheceu, nos anos 50 rumou a Meca em busca do conhecimento do Din. Estudou em Meca, terminou os seus estudos, rumou para o Cairo, foi continuar no Cairo. E ainda nos anos 50, 59, 60, e quando se funda o Movimento de Libertação de Moçambique, em 62, Hafez Abdul Karim junta-se a esse movimento. Um grande alim, e por isso não é possível, na apresentação desta obra, não se falar desta grande personalidade. Eu tenho aqui, foi concedido pelo irmão Abdul Khaliq, este manuscrito do falecido Hafez Abdul Karim. É datado de 1985. Gostaria de lê-lo, porque, na verdade, ele escreveu a apresentação desta obra em 1985. Ele faz a apresentação desta obra em 1985. Tal era a expectativa, tal era a vontade que as pessoas tinham nesse tempo da obra ser lançada. Mas foi feito aqui o historial, os motivos e as fases que esta obra levou. Mas porque este documento, para mim, é um documento histórico, gostaria de dar prioridade, em vez de ler aquilo que eu escrevi
ler aquilo que escreveu um grande alim. E ele diz, em nome de Allah, o compassivo, o misericordioso. Desde há muito que era nossa grande aspiração poder apresentar aos leitores da língua portuguesa, muçulmanos e outros, uma tradução do Alcorão mais aproximada do seu texto em árabe do que aquelas que até agora têm aparecido. Dissemos mais aproximada, porque dadas as características específicas em geral e da linguagem alcorânica em particular, quanto à beleza e concisão de expressão, metáforas, rima e musicalidade dela resultantes, etc. Mesmo quando se domina o árabe e a língua, o referido texto é irresistível. Graças a Allah, hoje vemos a nossa aspiração tornar-se uma realidade, em resultado de um trabalho pacientemente levado a cabo por um moçambicano formado na Universidade Islâmica de Medina, na Arábia Saudita, o Sheikh Aminuddin Muhammad, e escrupulosamente revisto pelo Departamento de Publicidade do Conselho Islâmico de Moçambique, tendo-se tornado, durante a revisão, muito cuidada na escolha dos termos mais apropriados a cada caso e menos difíceis de compreender. Também se consultou para o efeito um número de interpretações, os tafsirs de Ibn Kathir, Jalalain, Al-Baydawi e algumas traduções do inglês, pois para uma obra de tamanho vulto e responsabilidade, todo o cuidado é pouco. Por isso, é com um sentimento de reconhecimento de incapacidade de atingir a perfeição que desejávamos atingir para executar uma tão elevada tarefa que esperamos primeiro que Allah, nosso Senhor, nos perdoe as falhas que possam verificar-se no trabalho e, em segundo lugar, que o público leitor compreenda, depois do nosso esforço, se nós não chegarmos a corresponder completamente às suas expectativas. Porém, estamos certos de que na base deste trabalho, cujo empreendimento exigiu grande coragem, as gerações vindouras de investigadores e estudiosos do Alcorão, se não também os contemporâneos, terão de onde partir para a desejada perfeição sem começar do zero. E esta certeza é em si uma grande consolação para nós. A Comissão de Revisão, Maputo, agosto de 1985. Isto escrito pelo Hafez Abdul Karim nesse tempo. Não é possível, neste momento de lançamento desta obra, não fazer menção de outra personalidade. Um dos maiores impulsionadores do progresso do Islã em Moçambique. Um líder nato, um profundo visionário, um exímio conhecedor do Islã, um verdadeiro combatente pelas causas da propagação e defesa do Islã em Moçambique, o malogrado Sheikh Abu Bakr Musa Ismael Manjira, que tanto encorajamento dava ao autor que chegasse aonde estamos hoje. O Sheikh Aminuddin, com o conhecimento que ele tem em relação ao Sagrado Alcorão, e já dissemos, por ele ser uma pessoa balizada em conhecimentos religiosos, ele faz a tradução e interpretação dos textos do Sagrado Alcorão baseando-se naquilo que é, naquilo que foi ou são os requisitos exigidos para a tradução do Corão. Traduzir e interpretar o Sagrado Alcorão tem requisitos. Tem uma metodologia própria. Não basta nós conhecermos a língua árabe. Como tem acontecido muitas vezes, algumas pessoas traduzem com base no seu conhecimento da língua árabe.
e por isso acabam errando ou cometendo erros gritantes. Nós lemos algumas traduções, encontramos quando Allah subhanahu wa ta'ala fala da palavra Ain. A palavra Ain, na língua árabe, tem dois significados. Pode ser usado em dois contextos diferentes. Ain, toda a gente sabe que Ain também é a fonte de onde brota a água. Quando Allah fala no Surat al-Baqarah sobre o termo Ain, alguns tradutores, em vez de dizerem que brotaram daquele local 12 fontes de água, disseram brotaram daquele local 12 olhos. Isso está escrito, vocês podem ver em algumas obras. Erros crassos como este foram repetidos em muitas obras. Por quê? Porque as pessoas com domínio da língua árabe ou sem domínio da língua árabe, porque traduziam de outras obras, do francês, do inglês, acabaram caindo neste tipo de erros. Esta obra tem o condão de obedecer à metodologia usada já no tempo do nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pelo Alcorão. Pois existem vários versículos do Sagrado Alcorão que explicam e interpretam outros. E esta deve ser a primeira fonte quando se fala dos significados do Sagrado Alcorão. Quem quer interpretar o Corão, primeiro, quando quer interpretar uma palavra, um versículo, tem que olhar para o Corão na sua totalidade, na sua generalidade. Ver se esta palavra não existe nos outros versículos, nos outros surats. Como é que ela foi usada nos outros surats. Não pode a pessoa fazer a interpretação isolada de um ayat ou isolada de uma palavra. Daí a complexidade do tafsir do Sagrado Alcorão. Fazer tafsir do Sagrado Alcorão não é tarefa fácil. A segunda é a interpretação do Sagrado Alcorão pela Sunna. Pois o melhor interpretador do Sagrado Alcorão foi o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, através da sua explanação das palavras ou versículos que pareciam difíceis de compreensão para os sahabas. Consultavam o profeta, o que é que significa isto? O que é que significa aquilo? E o profeta dizia, isto significa aquilo. E assim por diante. Esta deve ser a nossa fonte de inspiração quando falamos de interpretação ou tradução dos significados do Sagrado Alcorão. A terceira é a interpretação do Alcorão a partir das opiniões dos sahabas e do círculo familiar do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esta fonte é bastante importante, pois os companheiros e familiares do profeta sallallahu alaihi wasallam viveram com o profeta sallallahu alaihi wasallam de perto, presenciaram os momentos da revelação, as suas circunstâncias e os objetivos dessa mesma revelação. Tudo quanto lhes era problemático em termos de compreensão, colocavam-no ao nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E por fim, a interpretação das palavras recorrendo ao seu significado original, pois o Sagrado Alcorão foi revelado na língua árabe pura. Este elemento constitui uma fonte importante a recorrer na interpretação. Vale aqui mais uma vez mencionar que o autor da presente obra é dotado destes conhecimentos, pois a sua formação académica é exatamente nesta área de ciências alcorânicas. Portanto, estamos diante de uma obra que obedece aos critérios formais de tradução e interpretação dos versículos do Sagrado Alcorão e que poderá ser comprovada durante a vossa leitura. A presente obra é de caráter universal. Ela foi escrita para nós, muçulmanos, mas também os não muçulmanos são destinatários desta obra. Era de bom tom que cada um de nós tivesse uma cópia e oferecesse ao seu amigo que não é muçulmano, leia. O Corão é o primeiro livro que nós temos que oferecer aos não muçulmanos. Porque é através deste Corão
que as pessoas podem perceber o Islã e podem abraçar o Islã. Nossas palavras não são, elas são fraquíssimas, mas as palavras de Allah, elas têm a força que têm. Daí que é importante que nós usemos esta obra também para esse fim, que é a propagação do Islã para as pessoas que não o têm. Estamos aqui hoje para presenciar o lançamento desta grandiosa e nobre obra que iniciou há mais ou menos 4 décadas. Podemos perguntar ao Sheikh quantas noites ele perdeu, quantas horas passou lendo, escrevendo, consultando os colegas, quantas obras consultou para aproximar o conteúdo da tradução do texto original em árabe, que é a grande batalha de quem faz a tradução, aproximar o máximo possível o conteúdo da sua obra ao conteúdo original, as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala. Já foi dito o esforço que foi feito pelo Sheikh e por outras pessoas, mas nisto tudo há que continuar a realçar o zelo, a paixão, a importância que o Sheikh deu a esta obra e que fez com que levasse o tempo que levou para se fazerem as várias traduções. Estamos cientes, o Sheikh também está ciente, e porque ele escreve também na apresentação, no prefácio, que esta obra não é uma obra completa, ela ainda precisa de ser melhorada. Aliás, não existem obras perfeitas. Aliás, não fosse o esforço de alguns irmãos de parar o Sheikh, se calhar até hoje não teríamos esta obra. Porque cada dia que passa o Sheikh, que o tafsir deste ayat é assim. Acho que aquela tradução que fizemos não corresponde muito bem. Todos os dias, Sheikh, calma, vamos lá lançar isto. Depois de lançarmos, vamos melhorar, vamos tirar uma segunda, uma terceira edição, vamos melhorando. Isto para mostrar a paixão que o Sheikh tem, portanto, por estas matérias. Portanto, a vocação do Sheikh para os estudos do Alcorão é uma vocação nata. Não gostaria de terminar aqui a minha alocução sem deixar de mencionar, não obstante parecer estar fora do contexto, aquela que para mim é uma das melhores obras do Sheikh Aminuddin, a obra Muhammad, o Mensageiro de Deus. E menciono esta obra porque é uma obra que tem um valor inestimável. Tem um valor inestimável porque, para mim, as pessoas que leem com espírito e com alma esta obra não podem terminar de ler sem, no fim, sentirem as lágrimas a caírem dos seus olhos. Não é possível. Quem ler com espírito e com alma aquela obra sente tocar o fundo do seu coração. E por isso queria recordar aos irmãos aqui presentes que existe essa obra que trata e fala dos primórdios do Islã. E não só. Nessa obra, o Sheikh fala do dia a dia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O Sheikh fala dos momentos em que foi revelado o ayat tal, o ayat A, o ayat B, o ayat C, Asbab al-Nuzul, estão quase todos naquele livro. Isto é muito importante para nós virmos perceber os conteúdos desta obra do Sagrado Alcorão. É importante lermos aquela história da biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para percebermos quando é que foi revelado cada um destes versículos. É importante, vai nos ajudar bastante. Que Allah aceite o trabalho do Sheikh Aminuddin,
faça com que ele seja um meio de propagação do Islã para os que não têm esse Islã, que faça com que através dele nós possamos obter hidayah e melhoramento do comportamento para todos nós, os muçulmanos. Pedimos igualmente a Allah que aumente cada vez mais o seu ilm, mantenha-o firme na divulgação do conhecimento para a humanidade, que Allah ilumine, abençoe e conceda mais saúde a si e a sua família e o e na vida do além, e que por sua vez o Sheikh nos presenteie com muitas mais obras literárias. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. MashaAllah. Jazakumullah khair, Sheikh Abdul Karim, por esta excelente. Portanto, eu gostaria que o Sheikh fizesse algumas críticas. Se o Sheikh não foi capaz de o fazer, não quer dizer que ninguém mais poderá fazer. Como dissemos aqui antes, este trabalho não é perfeito. Todos os dias nós estamos empenhados em desenvolver e melhorar. O Sheikh é uma pessoa muito aberta e gosta sempre de críticas. Nós trabalhamos já há muito tempo com o Sheikh e conhecemos minimamente aquilo que é a natureza do Sheikh. Portanto, tudo que for crítica construtiva será bem-vindo. Portanto, não hesitemos de assim o fazer, caso detectemos alguma coisa necessária, que nas próximas edições, como eu havia aqui dito, que a próxima edição, inshallah, fazendo dua, que isso seja concretizado. Portanto, já existe uma equipa que está a trabalhar nesta área, que não está sendo fácil, sendo a primeira vez em que tem que se enquadrar os versículos do Corão em paralelo à tradução. Pedimos também que a pessoa que está a fazer este trabalho com muito esforço e sacrifício, coincidentemente a esposa aqui do nosso colaborador, Mohamed Lorga, estou a falar da irmã Fátima Chapri, que está neste momento dedicada a fazer isso. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala ajude-lhe a concretizar mais uma vez este sonho que é de todos nós. Uma coisa que o Sheikh Abdul Karim aqui mencionou, que de facto eu havia deixado, e jazakallah khair, Sheikh, por ter mencionado esse aspecto, o Sheikh não para de escrever. Não para e não para mesmo de escrever. Sempre que viesse ao encontro, ele dizia: sabes, daquela forma como o Sheikh fala, sabes, encontrei uma coisa muito interessante, sabes? E era sempre acréscimo. Tem alguma coisa que eu vi no tafsir, tal autor disse isso, diz aquilo, então quer sempre acréscimo. Nós já falávamos, entre nós, está aí acréscimo, está a vir, tem acréscimo. Sempre tem acréscimo. Portanto, isso é o resultado de muita investigação, muita pesquisa. Portanto, o Sheikh não dormia praticamente. Portanto, ligasse à noite, na hora que todos nós talvez poderíamos estar a dormir, o Sheikh estava lá a fazer a pesquisa para hoje poder abrilhantar-nos com esta obra. Portanto, sem mais delongas, eu vou chamar agora a figura que vai desempenhar o papel mais importante deste evento para poder proferir algumas palavras. Convido agora o Sheikh Aminuddin Mohammed para poder tecer-nos algumas considerações neste abençoado momento. Sheikh Aminuddin. الحمد لله الذي هدانا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد. Sua Excelência,
Senhor Imam do Masjid Nabawi, Sheikh Dr. Abdul Mohsin, caros álims, cônsul Estado Awad Saud da Embaixada da Arábia Saudita, Bai Bashir Suleiman, caros ulamás e irmãos e irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eu não sei com que língua eu posso agradecer a Allah que com sua graça tornou possível hoje realizar este trabalho que vocês ouviram aqui, que está nas vossas mãos, que levou tanto tempo. Era um trabalho que já todos nós sentíamos que havia uma lacuna, havia uma necessidade de haver uma tradução do Corão deste estilo, desta natureza que está nas vossas mãos. Fomos trabalhando, preparamos esta tradução, com notas, porque eu acho que Corão, só tradução, sem notas explicativas, não pode ser entendido. Porque se Allah diz ao profeta Muhammad, cuja missão é esta de وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. Nós revelamos para ti a recordação, o zikr, que é o Corão, para que tu explicasses às pessoas aquilo que foi revelado para eles. O Corão foi revelado em árabe. Sendo em árabe, os sahabas precisavam de explicação. Imagina nós que nem somos árabes. Como é que nós podíamos entender sem explicação? Corão é o livro de Allah. E em si é o milagre vivo de Allah. Por isso, não é possível transmitir a sua tradução, a sua eloquência, o seu estilo incomparável para qualquer língua do mundo. Mas foi falado muita coisa aqui e vocês já hão de entender aquilo que nós pretendíamos fazer. Esta tradução está feita numa linguagem muito fácil. Eu tinha muitos problemas com estes meus colaboradores todos, porque eu quis ainda facilitar mais. E eles diziam, não, chega. Eu disse, olha, se tu fores para o norte, vai para o norte de Moçambique, encontra os muçulmanos lá, e esta ayat que vocês preferem, e que poderia ser ainda mais fácil, se tu perguntares a eles, entendes isto? Eles diziam, não entendo. Mas eles insistiam que não, mas devemos manter um nível do Corão que seja condigno com a própria linguagem do Corão. Por isso, não trouxemos ainda mais para baixo, porque minha intenção era ainda trazer mais para baixo. Mas, alhamdulillah, eu acho que aquilo que está à vossa frente é isso, e a tradução não é totalmente à letra, não é totalmente ao seu sentido também. Tentamos o melhor, e onde precisava-se de um pequeno esclarecimento, acrescentávamos entre parênteses. E onde precisava-se de um bocadinho mais explicação, então acrescentei nota em baixo. Então, onde vê, tem notas também, algumas pequenas, outras grandes, e assim sucessivamente. Eu reconheço, né, que eu não tenho a piedade, nem conhecimento suficiente que este livro merece, daquilo tudo que vocês ouviram aqui. Mas o livro
de quem é o livro. O Allah, o Senhor generoso. Ele é soberano. Ele pode utilizar a quem Ele quiser. Ele pode utilizar uma criatura insignificante para o trabalho que Ele deseja. Por isso, se vocês lerem o livro, se encontrarem coisas boas, então acreditem que isto é da parte de Allah. E se for alguma coisa errada, então isso pode atribuir a mim. Isto é Ele e é da parte do Shaitan. Quero agradecer a Allah e pedir a Allah também para que aceite esta obra e beneficie a todos os que o leem e faça disto um meio de salvação para mim no Akhirat, inshallah. وما ذلك على الله بعزيز. Isso não é difícil para Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullah khair, Sheikh. Isso já era esperado que o Sheikh não seria capaz aqui de falar mais do que aqui falou. Nós poderíamos fazer isso, mas por algum outro motivo nós vamos omitir algumas situações para poder proteger certos aspectos que são segredos somente do Sheikh e Allah subhanahu wa ta'ala. Somente para partilhar alguns momentos. Neste intervalo de tempo, quando ainda se preparava, falando o Sheikh Aminuddin quase que perdia sentidos, tensão subia por uma obra, um trabalho, uma tradução, não é? A situação era esta. Estamos aqui a falar de situação que ocorria com grandes autores de livros, grandes álimos, onde uns até perdiam a vida a escrever. Portanto, a preocupação do Sheikh era tanta que, discutindo alguns aspectos, portanto, tensão subia, tinham que parar. Alguém poderia perguntar, mas por que passar por esta situação? Mas era que a preocupação de tentar ao máximo ser leal, fiel àquilo que Allah subhanahu wa ta'ala diz no abençoado livro, que por muitos anos ele ficou a fazer esta obra. Portanto, o próximo na nossa agenda será uma intervenção do nosso convidado especial desta sessão. Estou a falar concretamente do nosso Sheikh, Imam do Masjid Al-Nabawi, Sheikh Dr. Abdul Muhsin Al-Qasim. أدعو الآن معالي الشيخ الدكتور عبد المحسن القاسم لإلقاء بعض الكلمات في هذه المناسبة الدينية. E para tal, eu irei pedir mais um membro da equipe do trabalho que esteve a todo o tempo para fazer aqui uma tradução sintetizada. Chamo o Sheikh Yunus Zakaria. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه ليلة مباركة يفرح بها المسلمون في جمهورية موزمبيق بتقدم خطوة عظيمة كبيرة في بيان أصل هذا الدين وهو القرآن العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Sheikh, depois de louvar Allah subhanahu wa ta'ala e enviar saudações ao seu profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seus companheiros, até o dia de Qiyamah, diz que esta é uma noite abençoada, uma noite em que os crentes, os muçulmanos daqui de Moçambique se sentem satisfeitos por causa de um evento nobre
que é este Alcorão. القرآن العظيم عزة وشرف وعلو لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه: وإنه لذكر لك ولقومك. قال ابن عباس: أي إنه لشرف لك يا محمد وشرف لهذه الأمة بإنزال القرآن العظيم لها. E é uma bênção e também é um privilégio para este Ummah. E é por esta razão que Allah subhanahu wa ta'ala revelou este Corão e tornou como uma bênção para esta humanidade, e como se não bastasse também, em si só eleva e honra aos crentes muçulmanos. هذا القرآن العظيم يجعل القلوب السليمة الحية بحياة الإيمان والتقوى والصلاح تقشعر مما فيه من العبر والآيات. قال سبحانه وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. يقشعر البدن ويلين من كلام رب العالمين. Este nobre Alcorão é, portanto, este nobre Alcorão é um livro que ela mexe também com o coração dos crentes. Este livro faz com que os corações daqueles que o recitam e daqueles que o leem se sintam, portanto, num ambiente ou num clima que se sentem modificados por causa do seu conteúdo. لما سمعت الجن بهذا الكتاب العزيز تعجبت مما فيه من صياغة اللفظ ومن عظم المعاني. قال جل وعلا: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. ولما سمعوه وما فيه من مواعظ ذهبوا إلى قومهم ينذرونهم بما سمعوه من هذا القرآن العظيم، كما قال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا ما هذا القرآن الذي نزل، ما هذا الكلام البهيج الذي نزل الذي يحرك الفؤاد. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه، يعني لا يختلف عما لا يناقض ما قبله من الكتب بل هو أعظم منها. نعم. Portanto, por causa da magnitude ou do conteúdo destas palavras de Allah subhanahu wa ta'ala, até os gênios, os jinns, ficaram admirados, ficaram surpresos com a magnitude, portanto, destas palavras, de modo que quando ouviram este Corão, então eles voltaram para o seu povo e transmitiram aquilo que eles ouviram deste Corão e disseram ao seu povo: nós ouvimos uma coisa admirável e esta coisa que nós ouvimos, estas palavras que nós ouvimos, veio a confirmar aquilo que existe entre nós, e como se não bastasse, é complementar daquilo que foi revelado ao profeta Musa alayhi salam. وكما أن القرآن يؤثر في قلوب المؤمنين أيضا يتأثر به غير المسلمين، كما قال سبحانه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. أي أن غير المسلم إذا سمع القرآن العظيم يؤثر في قلبه ويدعوه إلى الإيمان. لذلك كفار قريش منعوا عامة الناس من كفارهم ألا يستمعوا للقرآن لأنهم يعلمون أنه يؤثر فيهم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، أي لا تستمعون إليه وابتعدوا عنه
لأنهم خشوا أن يسلم أهل قريش مما في هذا القرآن العظيم من تحريك القلوب إلى الإسلام. Portanto, este nobre Corão, ele tem um efeito no coração dos crentes. Da mesma forma que ele tem efeito no coração dos crentes, também nos não crentes ele tem efeito. E é por isto que Allah subhanahu wa ta'ala também revela aqui no Corão para que se transmita este Corão a todas as nações. E como se não bastasse o Quraysh, que percebia melhor a língua árabe, ele proibia a sua comunidade para que não escutassem este Corão, porque ele tinha efeito nas pessoas, de modo que as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala, elas têm um efeito especial no coração de quem escuta. قرآن عجيب الجن تعجبت منه قلب المؤمن يلين قلب الكافر يتحرك إلى هذا الإسلام ولا يوجد هذا إلا في القرآن العظيم. Este Corão é admirável. Os djinns, eles, portanto, também ficam admirados com este Corão. O coração dos crentes, quando escutam este Corão, estremecem os seus corações. Os descrentes, quando escutam este Corão, também alguma coisa acontece com eles. Isto não é senão porque este Corão é algo admirável. ولأنه يهدي إلى الدين القويم أمر الله عز وجل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يتلو القرآن ورتل القرآن ترتيلا. وبث النبي صلى الله عليه وسلم شكواه إلى ربه بأن بعض أمته يهجر هذا الكتاب، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Este Corão, ele encaminha as pessoas, orienta as pessoas para o caminho correto, o caminho certo. E Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ficava triste por causa daquelas pessoas que abandonavam ou desleixavam-se a respeito deste Corão. Portanto, e fazia doa para que Allah subhanahu wa ta'ala o pudesse orientar as pessoas para o caminho certo através do Corão, principalmente aqueles que o abandonam. فعلى المسلم أن يكثر من تلاوة القرآن العظيم وأن يكثر أيضا من سماعه لأنه من أسباب رحمة الله. وأيضا إذا اجتمع الناس على تلاوة القرآن العظيم تحف بهم الملائكة وتغشاهم السكينة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله عز وجل في من عنده. Portanto, o Sheikh aqui aconselha aos crentes a recitarem o Corão, a recitar e a compreender este Corão, porque é na base desta recitação de compreensão que teremos a orientação da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. E se todos nós recitarmos o Corão como deve ser, de certeza que este Corão irá trazer benefícios enormes nas nossas vidas, aqui no Dunya como no Além. واجتماع المسلمين في هذه الليلة المباركة في موزمبيق فرحا بكتاب يسهل عليهم تدبر القرآن العظيم الذي صنفه ورتبه فضيلة الشيخ أمين. E esta junção nesta noite aqui dos crentes por causa deste Corão, isto revela a importância também deste mesmo Corão. E o Sheikh Amin aqui organizou e interpretou este Corão, e isto revela também que este Corão tem efeito realmente nos crentes. والقرآن يفسر بالقرآن ثم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم بأقوال الصحابة ثم بما جاء عن سلف هذه الأمة. E este Corão chega até nós através do Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, do seu entendimento e explicação aos seus companheiros, e destes, portanto, também transmitiram o conhecimento, o entendimento deste Corão até chegasse a nós. وفي هذه الليلة الحافلة أدعو الله عز وجل أن يوفق الشيخ أمين إلى الإخلاص لله عز وجل وأن يكتب لكتابه الذي ألفه في تفسير القرآن القبول. وأشكر أيضا فضيلة
أمين المجلس الإسلامي في موزمبيق الشيخ عبد الكريم على ما يقوم به من جهد مشكور. Nesta noite de festa, faz o dua a Allah subhanahu wa ta'ala para que oriente todos nós e em especial ao Sheikh Aminuddin Muhammad por ter tido, portanto, esta oportunidade de traduzir, de interpretar este sagrado este dua extensivo ao secretário-geral do Conselho Islâmico de Moçambique, o Sheikh Abdul Karim, e que, portanto, este Coran sirva de orientação para todos nós. أسأل الله أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما وأن يجعلنا من أهل الجنة وأنه كما جمعنا في هذا المكان أن يرزقنا الفردوس الأعلى من الجنة وأن يجعلنا من عباده السعداء الصالحين وأن يوفقنا لكل خير وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. E o Sheikh termina fazendo dua a Allah subhanahu wa ta'ala para que esta noite seja uma noite abençoada, seja uma noite de aproximação dos corações e que ao sairmos daqui saiamos também com os pecados perdoados e que Allah subhanahu wa ta'ala nos junte todos nós no dia de Qiyamah com todos aqueles que são os profetas, os piedosos, os santos e a todos nós. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير Sheikh Dr. Abdul Mohsin Al-Qasim por esta intervenção. Pedimos, antes de nós encerrarmos esta cerimônia, que Allah subhanahu wa ta'ala aceite este esforço do Sheikh Aminuddin, o esforço empreendido por todos aqueles que direta ou indiretamente fizeram parte do trabalho hoje, pudesse estar à nossa frente e que isto possa servir de salvação para todos nós. Um aspecto que gostaria de realçar naquilo que vem mencionado nesta obra, uma vez que o Islã é uma religião que dá todo possuidor de direito o seu devido direito, o Islã dá este direito. Se nós formos a deparar no certificado do Conselho Islâmico que foi aqui anexado a esta obra, alguns ulama que fizeram a revisão deste trabalho. Por lapso, um deles não foi aqui mencionado, portanto, houve de facto um erro, um lapso nesta situação, nesta questão, é o Sheikh Ahmad Hussein. Como eu aqui mencionei, o Sheikh Ahmad Hussein fez parte deste trabalho, portanto, na próxima... Sim, tanto agradecimentos. Portanto, vem lá mencionado nos agradecimentos, mas estou aqui a mencionar na certificação dos indivíduos que fizeram. Para terminar, uma vez que o Sheikh fez aqui dua, no fim, o Sheikh Abdul Mohsin Al-Qasim fez dua, portanto, o dua não é sempre que nós fazemos condicionado, levantando as mãos. Há vezes em que nós fazemos também dua sem levantar as mãos, e o dua que o Sheikh fez foi aqui traduzido pelo nosso Sheikh Yunus Zakaria, que Allah dê sucesso e dê êxito a esta obra e aceita, proteja a família do Sheikh e todos aqueles que, de certa forma, colaboraram para que este trabalho tivesse êxito. Portanto, nós vamos dar esta cerimônia por encerrado, mas aproveito também a anunciar que o Salat al-Isha será feito no Musalla, não é? Aqui mesmo no shop, e pede-se aos irmãos a retornarem para esta sala. Aqueles que estiverem interessados em despender mais algum tempo, será servido um lanche aos irmãos. Portanto, nós iremos agora nos dirigir para o Masjid para efetuarmos o Salat al-Isha e, a posterior, os que estiverem interessados para aqui voltar poderão assim o fazer. E para aqueles irmãos que não possuem o valor para a compra dos livros, está disponibilizado também os POS
para podermos comprar as nossas cópias da tradução do Corão. Sair do outro lado.